10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Aqui estamos nós. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nesta quarta-feira, 7 de junho de 2023, véspera de feriado de Corpus Christi e para muitas pessoas, feriadão. Mas hoje é quarta-feira, lá na sexta nós teremos o nosso programa Pauta Livre da mesma forma, lá no dia 9. Mas isso é assunto para depois. O de hoje é que nós estamos aqui pedindo que vocês estejam conosco também. Curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. E esse estúdio, lindo como sempre. 19 graus a temperatura. Esse aqui é só do preâmbulo. Lá no quando nós começarmos a conversar com vocês realmente ao vivo, aí sim o estúdio 1, que nós interagimos com vocês, inédito, lindo. O estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse, também, e tudo inédito. Assim é a nossa emissora. Não temos patrocinadores, nós somos uma emissora web. O jogo do Inter, se não terminou, deve estar terminando. E é por isso que, além de vocês interagirem conosco, eu gostaria que dessem as notícias do que aconteceu ou está acontecendo, se for o caso, daquele jogo do Inter pela Libertadores e o confronto direto, que é o Nacional do Uruguai. Começou às 19 horas. Mas qualquer notícia, eu aguardo que vocês nos deem. Mas as que nós temos aqui são quentinhas, do momento, aquelas que estão acontecendo nos dias de hoje. Aqui, local do Brasil e do mundo. Aquele jogador que era cobiçado pelo Grêmio, Lionel Messi, do PSG, não vem mais. Não vem mais. Aqui já está. Ele fechou o contrato com o Inter de Miami. A equipe, segundo disseram, lá dos Estados Unidos, seria daquele jogador, o Beckham. Mas está confirmado, então, o sonho do Grêmio e dos gremistas já era. É quase igual ao Cavani, mas tudo bem. Sonhar, mesmo que acordado, está valendo. Mas vamos às notícias. Eu dei essa provocada para que os gremistas também estão cornetando o Inter o tempo todo, principalmente no final de semana passado, em que o Inter jogou, empatou e o Grêmio venceu, está lá entre os melhores. Então a corneta é liberada. E agora, tomara que o Inter não tenha sido derrotado pela Libertadores. Mas está valendo assim o nosso programa. A corneta é uma boa. Aqui é liberado e é uma conversa e corneta entre amigos. Não nos ofendemos, podemos brincar à vontade, porque o programa tem muito calor humano. Embora com a temperatura de 19 graus, temperatura de outono, mas aqui nós temos muito calor. Dia agradável. Hoje também foi ensolarado aqui na nossa região. Até vocês que estão mais distantes, digam aí o nosso amigo, o Zé Sanguiné, que está lá em Colorado, lá no interior do nosso Rio Grande, também, se a internet dele não estiver tão ruim como estava no outro programa, ele deve ou pode interagir conosco, e eu espero que ele faça isso. Também agora, vamos às notícias. A Polícia Federal encontrou uma minuta para a GLO e planos para golpe de Estado no celular de Mauro Cid. Você sabe, Mauro Cid é um daqueles assessores do presidente Jair Bolsonaro. Ele era homem apoiador de Bolsonaro e de direita. Aí vocês já deduzem o que a Polícia Federal tem intenção, né? Por exemplo, discussões sobre CPIs na educação
deixam o clima tenso, mas isso é aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. O ministro André Mendonça tem outros ministros, que não aqueles que já vocês cogitam, veem cogitar no dia. André Mendonça, daqueles que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá aí, ó, viu? O pessoal não sabia, são 11 ministros. Não são só aqueles 4 ou 5 que vocês veem na mídia. Quase não vem também nem a presidente do Supremo, André Mendonça. Ele pediu vistas. E o Supremo Tribunal Federal suspende o julgamento do marco temporal de terras indígenas, que já está aí desde 2021 no Supremo. E, então, com essas vistas, tem uma suspensão temporária. Isso aí é a demarcação de terras indígenas. Esse é o marco temporal. Também anticoncepcionais e medicamentos para osteoporose, esses passam a ser gratuitos na farmácia popular. E tem dizeres da farmácia popular do presidente Lula, né? Então, aguardem que nós teremos mais notícias na nossa programação, com certeza. Tá bem, agora o Porto Alegre já contabiliza, preocupante para a saúde, hein? 2.511 casos de dengue, só neste ano de 2023. O Grêmio, no futebol, segue a preparação para uma partida contra o Flamengo, lá no Brasileirão. Não será uma parada fácil, uma vez que o Flamengo vem de uma goleada sobre o Vasco, de 4-1, tá embalado. Por exemplo, um motorista de transporte por aplicativo foi preso com drogas e passageiros com um carro clonado. Foi lá em Cristal, no sul do nosso estado. Então ele estava com passageiros e uma revista mais minuciosa, seria de Pelotas a Santa Catarina essa corrida, e havia maconha e cocaína nesse veículo, além de ser clonado. Os passageiros foram ouvidos e liberados porque eles haviam contratado uma corrida. Eles não tinham conhecimento desses fatos. Também o governo federal pagará 1 bilhão e 400 milhões em dívidas atrasadas a estados e municípios. Também uma notícia para o caixa dos municípios, né? Também por unanimidade, mas com algumas ressalvas, as contas da gestão do presidente Jair Bolsonaro foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União. O Papa Francisco teve que ser operado às pressas do intestino, foi no dia de hoje, mas segundo informações, a sua cirurgia teve 3 horas de duração, mas sem complicações. Quem informou isso foi o Vaticano. Claro que nós ficamos preocupados, né? Ele é o símbolo e o Papa da Igreja Católica e adorado também por outras religiões. Também a Ucrânia, a guerra na Ucrânia continua acirrada, e ela diz que quase 150 toneladas de petróleo foram despejadas no rio Dnipro. Também um problema muito grave que aconteceu nesse final de semana, que uma barragem lá de uma cidade ocupada pela Rússia, que foi explodida. Acusam-se mutuamente. A Rússia diz que a culpada é a Ucrânia. A Ucrânia diz que não teve participação. Mas foi terrível e inundou várias cidades, inclusive causando transtorno numa daquelas usinas atômicas. Então é preocupante, a guerra continua cada vez mais acirrada. Também nós teremos aqui no Rio Grande do Sul
um leilão de veículos oficiais retirados da frota do Estado. E esse leilão já tivemos. Ele arrecadou 2.730.000 reais. Isso aí também são veículos que já foram retirados da frota e agora vendidos às pessoas. Deve ser propaganda enganosa, mas um americano diz que comeu apenas McDonald's por 100 dias e diz ter perdido mais de 20 quilos. Viu só? É notícia e nós estamos dando, né? Também o presidente Lula, ele defende o farmácia popular e diz que ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Todos os atos que o governo faz, ele dá uma cutucada no governo anterior. Mas eu não vi grandes queixas de pessoas se queixando da farmácia popular. Mas esse empreendimento, aí ele diz que vai impulsionar este programa, mas já deu uma espetada. Eu acredito que tem que governar para o Brasil, esquecer o que passou. O presidente Jair Bolsonaro foi derrotado nas urnas, foi isso que o TSE disse. Então tem que fazer os seus atos e esquecer o governo anterior. Também, informação é que os bancos não abrirão para atendimento ao público amanhã, no feriado de Corpus Christi, em todo o Brasil. Também a Câmara de Deputados aprovou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. E agora o texto vai ao Senado Federal. Também a retirada de dinheiro da poupança atingiu um novo recorde. É a instabilidade que tem no mercado. Os aplicadores da poupança têm medo que a qualquer momento possa acontecer um confisco, em razão da instabilidade da cada medida que acontece, muda a nossa economia e com isso cada vez a poupança perde mais poupadores, né? A Câmara dos Deputados também declarou oficialmente a perda do mandato do Deltan Dallagnol, condenado pelo TSE. A Câmara se rendeu, poderia protestar ou tomar qualquer iniciativa, como fizeram com o vereador lá de Caxias do Sul, que a Câmara de Vereadores não aceitou a cassação determinada pela Justiça daquele vereador. Os senhores sabem do caso. Também 2 donos de transportadoras foram condenadas por liderar bloqueios em estradas com ameaças a motoristas no Rio Grande do Sul. Foi a greve dos caminhoneiros lá em 2018. Foi naquela região de São Sebastião do Caí, São Vendelino e Caxias do Sul. Também a polícia gaúcha desarticula organizações criminosas dedicadas à lavagem de dinheiro. Não só aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados também, mas a nossa polícia gaúcha que tomou essa iniciativa. O prefeito de Campo Bom, ele é o novo presidente da FAMURS, que é a Federação dos Estados, dos Municípios do Rio Grande do Sul. O Luciano Orsi é o nome dele, é um homem que não era muito conhecido. Porto Alegre também terá, na Orla do Guaíba, amanhã no feriado de Corpus Christi, vacinação contra a gripe. Aquela congregação que tem do Brasil, que é o Summit, não sei se é o nome, Summit Brasil 2024, será realizado de 20 a 22 de março em Porto Alegre. Não sei se a expressão é correta, porque isto é inglês, né? E eu não desdobro bem o inglês. Segundo a notícia, a inflação desacelera para 0,23% em maio no Brasil. Claro que nós gostamos da notícia. É uma melhora na nossa economia. Também os bancos reduzem o prazo do fechamento do vencimento da fatura do cartão de crédito. O relator
da reforma tributária, ele diz que ela deve ser votada na Câmara dos Deputados já no mês de julho. Por que não tem pressão do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal? Aqui tem uma notícia, ó. Supremo rejeita a denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então você sabe porque a política é desse jeito, né? Também o Supremo vai julgar o vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos. Volta à pauta essa briga aí. A General Motors vai interromper a produção do Onix no país, apesar do programa de redução de preços anunciado pelo governo federal. As montadoras não estão levando fé nesse projeto do governo federal. O pacote para baratear veículos é suficiente para impulsionar as vendas? Esta é uma pergunta que está sendo feita e nós não temos a resposta. Também, para a população mais humilde, dívidas de até 5 mil podem ser parceladas em até 60 meses no Brasil. A relatora da CPMI de 8 de janeiro diz que a ação de vândalos começou após a vitória do presidente Lula nas eleições. Recém começou e a dedução dela já está pronta, já está na ponta do lápis, como se diz. Também é notícia que cada vez mais robôs ajudam a escolher a quem contratar. Lá na Austrália, uma mãe que cumpriu 20 anos de pena de prisão depois de ser acusada de matar os 4 filhos é perdoada após novas provas. E quem corrige essa falha da justiça? É de se pensar, né? O governo federal também cria um comitê para reduzir casos de tuberculose até 2030. Porto Alegre, capital gaúcha, será a primeira capital com gestão digital da arborização. Também o Banco Mundial eleva a previsão de crescimento do Brasil para 1,2% neste ano. Em São Paulo, o Ministério Público apura uma suposta extorsão feita por guardas para proteger comerciantes. Isso aí lá em São Paulo, ali na volta da Cracolândia. O ministro Dias Toffoli negou o recurso apresentado por Dallagnol contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Também, segundo uma notícia, o Brasil registra uma queda de 31% no desmatamento da Amazônia entre janeiro e maio de 2023. E para terminar o nosso preâmbulo, após pedido do presidente Lula, a FAB estuda a compra de um novo avião presidencial, que já é um luxo, mas parece que não é confortável o suficiente. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá aos estúdios 1 e estúdio 2 da nossa emissora, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. E é para lá que nós vamos! Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse.
sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Havia já respondido em outras oportunidades, interagindo com os nossos amigos gremistas e colorados, cada um dando a sua opinião, porque pouquinho antes de começarmos o nosso programa, terminou aquele jogo em empatinho a 1, como sempre o Inter toma aqueles gols nos últimos minutos. E hoje não foi diferente. Estava vencendo 1-0 e quase ao término do programa, tomou mais do jogo e início do nosso programa, sofreu um gol e empatou. O jogo estava dominado, muito bom. O pessoal está criticando ali, Colorados, o Grêmio, o Betão lá de Marisul, dizendo que o Mano é burro, que ele fez substituições erradas, mas eu até contestaria a entrada do alemão. Este sim, este eu estaria contestando, mas o Wanderson não sei o que há, depois que ele fechou um contrato, inclusive comentários houveram, e parece que ele regrediu no futebol, produz muito pouco. Mas, dentre as notícias que nós teremos, que logo já vamos lá ao Estúdio 1 para interagir com os nossos amigos, também lembrando que um motorista de aplicativo, lá em Cristal, próximo a Pelotas, ele foi pego com um carro, um Fiesta clonado, e com passageiros que não tinham nada a ver. Foi pela Polícia Rodoviária Federal, eles foram ouvidos e liberados porque eles haviam contratado uma corrida de Pelotas a Santa Catarina. E esse motorista, além de ter placas clonadas de aplicativo, também tinha drogas, cocaína e maconha no seu veículo. Os passageiros não tinham nada a ver. A operação Fim da Linha, essa foi lavagem de dinheiro que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul desencadeou aqui no Rio Grande e pegando também outros estados, embora a iniciativa seja da nossa polícia. O presidente Lula também foi muito vaiado lá na Bahia. Realmente, eu até tomar uma aguinha aqui. Meu copinho, não tem logo, não tem nada, é meu copinho. Mas então, continuando, foi muito vaiado na Bahia. Uma exposição do agro lá, e foi lamentável que o presidente seja tão vaiado dessa forma. Mas lá dentro do programa nós falaremos também. No Grêmio, o Diogo Barbosa, que também já não é mais visto pela torcida, não tem mais ambiente, está quase conclusa a sua transferência para o Fluminense. A notícia, uma notícia boba, que a gente dá notícias que estão no noticiário que vocês veem, e aquelas notícias bobas. Uma delas é aquela, vocês devem conhecer, aquela mulher da mídia, né? A Juju Salimene. Ela disse assim que ela foi traída por um macacão de treino que quase mostrou demais na academia. E vocês acham que isso não é providencial?
as pessoas, para aparecer, fazem qualquer coisa assim, são artistas, são youtubers. Quando eles estão fora da mídia, eles dizem, olha, foi levar o seu cachorrinho no veterinário, ou para fazer xixi. Eles fazem, é tudo pela mídia. Mas tudo bem, são eles, dão notícias bobas que estão na imprensa e nós também damos a vocês. Mas nós tentamos dar notícias sérias, reais. A realidade existe idoneidade, isso nós apregoamos e muito. Mas vamos lá, o estúdio 1 da nossa emissora, quando já são 21 horas e 29 minutos. Agora sim, estamos aqui. É o estúdio 1 da nossa emissora. Hoje o número 1 agora, que claro que já aconteceu há bom tempo, logo após das 21 horas, quando nós começamos as nossas transmissões. Mas agora é que nós estamos dando boa noite para ele, ao vivo. É o nosso amigo Fernando Machado. Ele é lá da associação da SSTBM, veterano do 11º e nosso amigo. E também tem a nossa filosofia de política e tudo. E nós agradecemos que tenha interagindo conosco aí, Fernando. Será sempre bem-vindo o nosso boa noite. Obrigado. Hoje tu foste o número 1. Número 2 hoje, Alberi Nascimento Cardoso, esse sim lá de Mariluz, gremista, ferrenho, e eu sabia que ele viria e já viria cornetando. Boa noite, Severo. Mais um jogo sem ganhar, o Mano é intocável e vai continuar. Ele critica o Mano, mas o Mano não tem culpa. E eu defendo o Mano, porque sou colorado, e não só por isso, porque realmente ele faz um bom trabalho. E eu já respondi outra oportunidade para outros amigos, inclusive no programa de hoje, além de programas anteriores, de que o Mano não tem culpa, o Inter não tem plantel. O jogo que o time que ele monta, no primeiro momento, é um time bom. Mas a hora que faz a substituição, embora que indevida, por exemplo, o alemão não tem mais ambiente. A crítica não só dos torcedores, também da imprensa, não tem mais ambiente. Degringolou no futebol o que ele jogou e ajudou o Inter no ano passado, desta vez ainda não conseguiu jogar. E a torcida, se jogar em casa, isso foi lá no campo do Nacional, no Uruguai, no estádio, mas se jogar aqui em casa, eu acho que ele vai ser vaiado do início ao fim e não tem ambiente, ele tropeça na bola. É lamentável. E depois entrou no lugar do Pedro Henrique, mesmo cansado, ainda tomaria uma decisão muito melhor. Basta que nas transmissões foi eleito, embora que o maestro, o Alan Patrick, que o Betão não concorda, né? Mas é o maestro do time, é o camisa 10, aquele gol que o Inter fez foi a categoria dele, não só por ele ter feito o gol, mas sim pelo início da jogada. Foi uma coisa muito linda e deslumbrante no futebol. Mas, assim é o jogo. Nós demos aquela notícia, terminamos comentando do futebol, que o pessoal mais comenta, mas o nosso programa é pauta livre. Aquele que está conosco, ou aquela que está conosco, tipo a Janei Lima, ela é gremista, ferrenha, é o casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, ela e o esposo, o capitão Henrique, são gremistas ferrenhos. E até eu brinquei, ela nos deu uma boa noite, né? E brinquei se ela havia secado, e ela disse que até que não. Tem alguma situação que a gente realmente, embora que seja co-irmão, adversário aqui, mas às vezes a gente torce pelo co-irmão, até para a hegemonia do futebol gaúcho, que está num nível técnico muito baixo. E nós quase que temos que ficar hermanado na torcida, embora que depois a gente aguente a corneta. Mas é legal, não adiantaria nada uma vitória se o derrotado ou o outro lado não ficasse triste ou lamentando ou qualquer coisa. Isso aí não teria graça. Assim é o futebol, é paixão, é coração, desde que com respeito a corneta é viável. Aí veio ele que pouco interage, essa hora já estaria dormindo, mas eu disse que o Colorado que não estiver intercedendo conosco aí, eu não acredito. É o caso do nosso amigo Zé Sanguiné, mas ele explicou no outro programa que ele está lá em Colorado, no interior do nosso Rio Grande, não é do Inter, ele é colorado, mas na cidade de Colorado, ainda trabalhando, embora seja septagenário, mas ainda tem a força motor e ainda trabalha, né? E ele disse no outro dia que a internet lá era muito fraca, talvez por isso que ele não tenha intercedido ainda no nosso programa. Mas ele é colorado ferrenho e os colorados com certeza ficaram assistindo ou ouvindo o
o jogo, que foi o caso. Eu estava preparando o programa, mas fiquei pelo menos escutando o jogo, olhei alguns lances aí, mas achei que foi uma boa partida do Inter, né? Que a gente quer que vença. Mas as dificuldades existem, principalmente nessa envergadura de uma Copa, que é a Copa Libertadores da América, que não é qualquer time que chega lá, né? Pelo menos aqui no nosso futebol, que é muito forte. Às vezes pega esse time fraco de outros países que não tem muita tradição no futebol, e às vezes são times fracos, é o caso do Metropolitanos, mas isso aí são exceções à regra. Normalmente são times fortes e cada vez vai ficando mais acirrado e mais forte, mais alto nível técnico dos jogos. O Betão, lá de Marisul, onde ele é também líder comunitário e maratonista, e ele diz assim: boa noite, excelente resultado para o Inter. Jogar com 2 a menos, Alemão e Wanderson, e a burrice do Mano retrancou o time, tá louco. Mas às vezes tem que jogar de acordo com o que se tem, né? E o Mano, os dois entraram depois, claro que houve um prejuízo do nível técnico, mas o Inter está preocupado com aquele problema físico, que não tem solução a curto prazo, com certeza, que decai em qualidade técnica e física no segundo tempo vertiginosamente. Isso aí são experiências de outros jogos aí que o Inter dominou o primeiro tempo da equipe adversária e no segundo tempo simplesmente inexiste. E o Mano, treinador, se precavendo, tomou essa iniciativa. Mas esses dois entraram ali depois, eu não diria que são 2 a menos, mas eles não mostraram aquela condição técnica que a gente espera. O Wanderson, por exemplo, antes de ser contratado definitivamente, que era por empréstimo, jogava muito. Agora, de uma hora para outra, também decaiu, como o Alemão, que eu já comentei anteriormente. No ano passado, o Alemão jogou e muito, e ajudou o Inter pra caramba. Entrou, então, o outro participante do Casal 20, que é a Janei Lima, e agora o Henrique da Silva, o capitão ali da Zona Norte de Porto Alegre, esposo da Janei, e também gremista, né? Ele diz assim: boa noite, participantes do Pauta Livre, um bom programa a todos. Muito obrigado, Henrique. Estamos juntos nessa caminhada aqui. Claro que, embora que com irmãos e adversários no coração, na ideologia política, na ideologia política não, na ideologia do futebol, tu és gremista, eu sou colorado, mas somos amigos, e assim que é legal. A corneta tem que existir, sempre. O meu irmão, Coronel Severo, zona sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, também um paraíso, que sempre ele se exercita pela parte da manhã, à beira do Rio Guaíba. Eu aumento o timbre de voz sem necessidade nenhuma, mas isso aí tá quase que não tem como se mudar, né? Então, meu irmão Coronel Severo FIFA, complementando, disse assim: boa noite, um bom programa. O nosso Inter faz a gente sofrer, saúde a todos. Então, vou dar uma ida aqui no Estúdio 2 e também fazer uma propaganda do Centro Odontológico Canoas, que há dias nós não fazemos. Vamos ver aí a nossa referência. Alô, amigos! Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids,
Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Agora sim retornamos ao Estúdio 2. Agora com mais tranquilidade e até olhando ali os comentários do pessoal enquanto nós estávamos fazendo a divulgação do Centro Odontológico Canoas, da qual eu me trato lá em Canoas, o médico Dr. Felipe Severo, meu sobrinho, e também o meu dentista. Mas logo estaremos lá sendo atendidos novamente. Agora sim vamos lá ao Estúdio 1 para complementar o que nós estávamos falando com o pessoal anteriormente, ainda do Betão, lá de Mariluz. Mariluz é o Alberi. Ele diz assim, ó, mas o Mano fez, ainda comentando o jogo Inter e Nacional, mas o Mano fez péssimas substituições. O Inter estava bem no jogo, independe de substituições. Errou o Mano, perdemos muitos gols. Mas aquilo que eu disse, é o temor dele, sabendo da deficiência de alguns jogadores e até fisicamente da equipe toda, fez essa troca e foi inevitável, e claro que foi infeliz, mas não podemos condenar porque o Inter também fez uma boa partida. Olha, enfrentar aquele estádio ali, ferrenho, torcedores fanáticos, não é muito fácil, mexe com o psicológico do jogador, mas o Inter jogou bem, não podemos nos queixar em momento algum. O Betão disse assim, ou alguém que viu o jogo discorda desta minha opinião? Mano errou e muito. Este resultado vai para conta dele. É isso aí. Mas o pessoal não comenta no nosso programa. Aqui seria uma conversa entre amigos. Fico dependendo só das notícias que eu trago. O pessoal tem que interagir. Não basta chegar e dizer boa noite, estou assistindo o programa, ou que eu peço sempre aquele like de positivo. Tem que comentar, dizer alguma coisa, assim é o legal do programa. É por isso que é uma live é para isso aí, não é um podcast, que nem as pessoas falam no dia de hoje. Aqui cada um dá a sua opinião. E o Betão disse assim, o Corinthians tomou 3 do Del Valle. O futebol é desse jeito. A situação do Corinthians não está nada boa, a torcida lá não está nem um pouco contente com aquela equipe. Aí entrou agora o nosso amigo expert na área do esporte, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea, que é Alexandre Marques, também Zona Norte de Porto Alegre. E ele disse assim, boa noite, Severo. O empate do Inter foi merecido e não cansou totalmente no segundo tempo. Situações que aconteciam em outras oportunidades. Realmente o Inter se portou bem. E o Betão corneteando os gremistas e tirando aquela flauta, e disse assim, ele é colorado, né? Já o Alexandre Marques também é colorado. Disse assim, o Messi está chegando, vai fazer parelha com o Dentinho. Nós já noticiamos que o Messi já vai lá para os Estados Unidos, para o Inter, mas o Inter Miami. Em vez de ir para o Grêmio, vai para o Inter Miami. O time lá do Beckham vai ganhar um rio de dinheiro, com certeza. Ele preferiu os Estados Unidos do que ir para a Arábia Saudita, que também eram ofertas muito boas, mas eu acredito, claro, que não pode baixar o seu padrão.
Ele é um jogador do mundo, é um jogador internacional, conceituado, bolas de ouro, melhor jogador mais de uma vez, então, realmente, mas eu acredito que dinheiro não seja o problema principal deles, eles querem mais paz de espírito. E aí, às vezes, eles vão para outro lugar que não ganhe tanto, porque já tem uma fortuna que é incalculável, né? E o Alexandre Marques complementa e diz assim: hoje o espírito do Fernandão se fez presente no Alan Patrick. Hoje fazem 9 anos sem o nosso capitão do Inter. E é engraçado, o Betão não gosta do futebol do Alan Patrick. A gente fala que ele é o maestro, que ele joga bem, mas o Betão não concorda com isso, como não concorda em outras situações. E o Alberi, lá assim, de Marilu, disse assim: acho um desperdício o Alan Patrick jogar num time comum. Ele se refere ao Inter, mas tudo bem, é a opinião dele, e nós estamos abertos a todos, aqui cada um dá a sua opinião. Nós só temos que seguir as regras da internet para que nosso programa não seja bloqueado. O resto, cada um dá a sua opinião dentro das regras e de acordo com o seu pensamento. Nós temos o nosso, temos opinião e é assim que tem que ser. O Fernando Machado, nosso amigo da SSTBM, diz assim, ó: Mano tá tirando leite de pedra. Não tem time, no caso, reservas à altura. River, último lugar no grupo dele para ver, né? É isso aí, o Fernando também é colorado e tá dando a sua opinião. Eu também penso isso. Eu já disse em outra oportunidade, nós não podemos de maneira nenhuma criticar o Mano, que ele está fazendo o impossível. O impossível. Hoje, algo que não acontecia em outro caso, o Inter não decaiu, pelo menos fisicamente, desenvolveu um bom futebol. Mas a partida foi bom, basta dizer que pouco atacou o Nacional, embora estando em casa. Eu acho que não podemos, hoje, em hipótese alguma, podemos criticar o Inter. Como também contra o América, que foi derrotado, mas não esqueça que o Inter fez 3-0 no primeiro tempo. Mas a torcida também é muito exigente. Futebol é assim, não tem jogo jogado. E hoje em dia não é tão fácil. O Inter está desdobrando com o que tem. Aí já viu. Então o Alberi criticar o Inter, tudo bem, ele é adversário. Mas o Colorado que criticar, principalmente no dia de hoje, a situação é difícil. Basta dizer também o padrão, o quanto ganha nessa Libertadores, são coisas difíceis de manobrar. Mas vamos voltar lá ali no estúdio 1. Agora volto ao 2 para um pouco da nossa sinopse. Mas se vocês intervierem, nós vamos a qualquer momento lá para o estúdio 2. Agora sim, estou aqui no estúdio 2 aqui da nossa emissora para dizer, aquele ex-Globo, o Pedro Cardoso, você sabe que era da família, não sei o que, da Globo, né? Ele se queixou do atendimento do consulado brasileiro lá em Portugal. Ele está em Portugal, é aqueles que ficam bombardeando o Brasil estando fora do Brasil. Mamaram na teta aqui, levaram bastante dinheiro do Brasil e ficam lá criticando e bombardeando o Brasil. Assim acontece com muitos artistas aqui, que para nós são ex-artistas, né? E ele lá em Portugal, então, ele, apoiador ferrenho do Lula, criticou o governo do presidente Bolsonaro por um atendimento na esplanada, na Embaixada do Brasil, hoje, em Portugal. Vejam só, eles não esquecem o presidente Bolsonaro, mas ele queria tratamento VIP, foi tratado como um cidadão normal, comum, como deve ser, e ele queria exclusividade por ele ser ex-artista da Globo, e aí se queixou lá da embaixada, do maltratamento, e diz ele que é por causa da filosofia do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles não esquecem o presidente anterior. Ele foi derrotado, segundo o TSE disse. Esqueçam, e agora tem o julgamento dele para aquele que eles pensam há muito tempo, para torná-lo inelegível. Será lá no dia 22 o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderá torná-lo inelegível. Mas no meu modo de ver, ele vai se concretizar, realmente vai ser inelegível. Isso não é
Isto aí é o que vai acontecer, não é o que eu gostaria, mas assim a nossa política e a nossa justiça está desta forma. Ideologia em primeiro lugar. Aí retorno lá o Estúdio 1, porque o Fernando Machado diz assim, ó, Inter jogou bem, não merecia o empate. O que eu também concordo, já falei ali anteriormente, já falei até para o Betão e para as pessoas, e dando a explicação que realmente hoje esse resultado foi ingrato, foi considerado uma derrota. É por isso que os colorados nem estão interagindo conosco aqui, ainda devem estar desiludidos com o resultado. Mas isto é o futebol, é desta forma, e nós não podemos levar para o coração. Não afeta em nada a nossa vida, mas claro que nós temos o prazer de torcer por um time, porque o Brasil ainda é o país do futebol, embora que na qualidade técnica não, mas para todo mundo ainda é considerado o time ou o país do futebol, embora que ele seja iniciou, foi idealizado pelos ingleses, mas dos destaques que nós tivemos, Garrincha, Pelé, que é o rei do futebol considerado do mundo todo. Os argentinos tentavam transferir esse título para o Diego Maradona, mas continua sendo Pelé para o mundo todo. Mas é isso aí, e nós temos que esquecer o coração e olhar o jogo com clareza. E realmente, gremistas de Colorado deveriam ver que hoje o Inter jogou e muito bem, dominou 80% da partida. Retorno aqui ao Estúdio 2, quando são 21 horas e 50 minutos. E também lá o governador do Texas, Greg Abbott, não sei se a pronúncia é essa aí mesmo, mas é em inglês, né? Ele promulgou na sexta-feira, lá no dia 2 de junho, uma lei que proíbe tratamento médico para menores de idade fazerem mudança de sexo. Não é aqui no Brasil, não. Aqui, não sei como é que está a coisa. Mas lá no Texas, isso, menor, não muda sexo de jeito nenhum. Também hoje, uma poluição imensa em Nova York, diante de grandes incêndios florestais que estão acontecendo no Canadá. Então o temor da poluição é imensa, porque Nova York está fechada e por fumaça das queimadas provenientes do Canadá. É a notícia de hoje. Em Osasco, lá em São Paulo, um grande incêndio também destruiu 20 casas. Mais de 40 bombeiros trabalharam no combate ao incêndio. Então é uma perda muito grande, famílias que ficaram desabrigadas. Também hoje pela manhã, lá na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, uma grande operação da polícia para prender traficantes que exportam drogas, até drogas sintéticas, para outros estados. Não se sabe o resultado ainda na mídia, mas foi uma grande operação da polícia do Rio. Também lá no Rio de Janeiro, ontem, um caveirão da polícia foi atacado com bombas e explosivos. Teve perda total. E para a retirada de lá desta favela, tiveram que ir mais 3 outros caveirões. 3 outros caveirões tiveram que ir em socorro para tirar o que sobrou desse caveirão. Vejam só o que é a criminalidade e o que é ser policial no Rio de Janeiro. É algo muito triste de se ver, né? Alguns ministros do presidente Lula agendam suas missões em suas bases eleitorais ou nas suas residências. Sabe quando? Normalmente nas sextas-feiras ou nas vésperas de feriado. De janeiro a maio, os aviões da FAB já fizeram viagens oficiais, que não poderia acontecer no governo anterior, do governo Bolsonaro, a não ser em questões de emergência. 82 voos de aviões da FAB já fizeram para deslocamento oficial desses ministros, providencial essas datas que eles fazem, né? Sextas-feiras e vésperas de feriado. Aí fica tudo dentro do legal, viagens oficiais é o governo e os novos ministros, né? O presidente Lula disse que tá ruim no governo, é ruim no governo depender do Congresso. Mas diz que em agosto serão debatidas essas questões
que será lá em Belém do Pará, será em defesa da Amazônia. São os países que passam a floresta amazônica. Eu não sei por que ele ligou esses fatos, dizendo que o Congresso às vezes atrapalha o governo e já frisou que haverá debate nesse sentido lá em agosto em Belém do Pará. Não vejo razão. E o Congresso, numa democracia, é necessário. Tudo tem que passar pelo Congresso, senão nós teríamos uma ditadura. E o nosso país é um país presidencial e democrático. O agronegócio, tão criticados por componentes do governo atual, sendo que o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. É o agro ajudando a nossa economia. Acabou o clima. Esta é a manchete de alguns órgãos de imprensa. Alguns artistas que apoiavam o presidente Lula na campanha agora gravaram um vídeo se dizendo decepcionados com os primeiros dias e as atitudes tomadas pelo governo do presidente Lula. Está terminando aquele clima que havia antes de o amor venceu. Em São Paulo também, imagens mostradas na imprensa de que um homem amarrado com cordas e carregado por policiais, mas a intervenção do Estado já foi rápida e esses policiais foram afastados. Não está fácil fazer polícia e, principalmente lá em São Paulo, notícias anteriores já disseram que os policiais estão fazendo algumas coisas dessa natureza porque são afastados das ruas e vão para o serviço administrativo, porque trabalhar na rua, além de não ter o reconhecimento da lei, reconhecimento da sociedade, está muito difícil trabalhar nas ruas. Então os policiais às vezes falam dessa maneira, não pode algemar. Aí quando amarra, o homem grita e se esperneia e dá a impressão de que ele está sendo massacrado. E os policiais sumariamente afastados das ruas. Parece que alguns estão fazendo isso de uma maneira providencial e voluntária. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma explosão numa barragem numa área ocupada pela Rússia inundou várias cidades. Esse é um caso lamentável, causando um impacto ambiental. Existem acusações mútuas entre a Rússia e a Ucrânia. Quem seria o responsável? É uma pergunta que se faz e nós não temos a resposta. O Supremo Tribunal Federal marca o julgamento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o Paulo Bernardo, ex-ministro de Planejamento, lá dos primeiros mandatos do governo Lula. Eles são acusados do esquema chamado quadrilhão do PT. Será no plenário virtual de 16 a 23 de junho. Mas o relator é o ministro Edson Fachin. Eu acredito que eu já saiba qual o resultado. Eu acho que eles vão ser inocentados. É uma previsão que eu tenho, né? Lá no México, 8 corpos foram encontrados, que na real seriam jovens funcionários de um call center, acusados de falcatruas. A Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato do Dallagnol. Por causa daquela condenação que foi dada pelo TSE e liderada pelo ministro Benedito Gonçalves. Quase ao término do programa, 21 horas e 58 minutos, vamos lá no Estúdio 1 para dizer que o Fernando Machado disse assim: uma ótima noite, meus amigos, e um bom feriado. É o que nós desejamos a todos vocês, Fernando, e todos os nossos espectadores, que realmente tenhamos um excelente feriado. E obrigado por estar no nosso programa por tempo todo. As pessoas às vezes só dão uma passadinha, dão uma cutucada, mas eu fico contente que tu tenhas assistido a todo o programa. Acredito que tenhas achado interessante, mas isso é ótimo. Muito obrigado e uma boa noite a ti também.
21 horas e 59 minutos. Nós teríamos muito mais informações, mas o tempo urge e nós vamos dar umas últimas que temos aqui na nossa sinopse. Deputados americanos pedem a Joe Biden que encerre o status de aliado militar ao Brasil, até que outro presidente seja eleito. Isto facilitaria, tendo esse status, o Brasil, a compra de tecnologia e equipamentos militares. Isso aí para o Brasil seria um golpe, mas é um pedido de alguns deputados ao atual presidente Joe Biden. O Papa Francisco também foi internado às pressas hoje para uma cirurgia no intestino, que durou 3 horas e ela foi bem satisfatória. O ministro do Supremo Tribunal, André Mendonça, pediu vistas do processo do marco temporal, hoje, dia 7, que trata da demarcação das terras indígenas, que está lá no Supremo para ser votado desde 2021, aguardando. E para terminar a nossa live, o governo federal paga 1,4 bilhões em dívidas atrasadas a estados e municípios. Para terminar mesmo, o Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade, claro que com ressalvas, as contas do governo Jair Bolsonaro. Agora sim, agora realmente nós estamos nos despedindo. Tudo que é bom tem início, meio e fim, como qualquer história. Tivemos um excelente início e um ótimo programa e agora temos que nos despedir. Só temos que desejar a vocês um bom feriado de Corpus Christi no dia de amanhã. Alguns farão um feriadão, mas nós não. Sexta-feira é dia útil para nós, porque nós estaremos aqui com o programa Pauta Livre às 21 horas. Aí será lá no 9 de junho de 2023 e eu espero que vocês que estiveram hoje estejam conosco. E aqueles que não estiveram e são nossos espectadores, que venham a estar conosco. O nosso boa noite, um bom feriado, fiquem com Deus. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede nesse dia. E muito obrigado por estarem conosco.